Então, aqui no After Effects, eu separei uma cena que tem aqui gravado um computador, com a tela do computador. E o que a gente quer aprender aqui primeiro é como aplicar um objeto nessa tela para que os dois tenham o mesmo movimento. A gente consegue ver ali como a câmera está se movimentando. E se a gente fosse aplicar uma tela, a gente ia precisar que a tela se movimentasse junto. Todos esses movimentos que a câmera está fazendo, a gente precisaria que o que a gente vai aplicar na tela mexa junto. Para que você possa fazer esse tipo de operação, a primeira coisa que você tem que fazer é que na captação você tome um cuidado de colocar pontinhos de referência. Então eu coloquei aqui alguns adesivinhos, tá vendo? Coloquei 4 pontos de referência para que o software tenha como fazer análise e repetir a movimentação. E daí eu vou aplicar ali dentro um print screen, uma gravação de tela do site da Fotos TV. Então a gente vai aplicar aqui o site da Fotos TV como se ele estivesse acontecendo ali dentro da tela. Primeiro passo para fazer esse tipo de traqueamento. Como qualquer outro tipo de traqueamento de análise, você vai vir aqui na cena, vai dar um duplo clique para ele abrir aqui no painel Layer, no painel Camadas, e aqui no painel Camadas a gente vai ter que colocar os pontinhos de análise. Para isso, a gente vai no painel Tracker, que nem a gente fez na outra aula, no finalzinho da aula de ontem, aqui pelo painel Tracker, e aí já vai saber que a gente quer traquear o motion. Você clica aqui, traquear motion, ele vai saber que é para traquear o motion do notebook.move, porque é o vídeo que a gente abriu no painel Layer. Beleza? Feito isso, a gente vai definir que a gente quer traquear aqui todas as configurações. A gente quer posição, rotação, escala, mas principalmente a gente não quer a transformação, a gente quer a perspectiva da tela. Definindo perspectiva, ele vai fazer aqui 4 pontos de análise, em vez de só 2. No que a gente tinha feito ontem, eu fiz um sistema com um único ponto, que daí ele só analisa a posição, e eu fiz depois um sistema no qual ele analisava rotação e escala, quando eu coloquei lá nos 2 cantos do farol do carro, que daí você tem ali 2 pontos. Se você colocar a perspectiva, ele passa a ter 4 pontos. E daí com 4 pontos você pode colocar um ponto em cada extremidade ali da tela, para analisar a movimentação de uma tela. Isso também serviria para um outdoor. Você quer aplicar alguma coisa no outdoor, numa televisão, no iPad, é só você ter aqui a referência dos 4 pontos, e daí você vai colocar cada um desses controles aqui em um desses pontos. Então eu vou colocar um aqui nesse ponto. Cuidado para não expandir, você tem que vir com o mouse até ele ficar aqui pretinho. E daí você coloca aqui nesse outro ponto. Fazer isso mais uma vez. Colocar aqui nesse ponto. E nesse ponto. Se você quiser confirmar que está bem feitinho, você pode aproximar e ser bem perfeccionista, colocar ali bem certinho com os pontos. Tá. Só que daí acontece o seguinte, se a gente fizer a análise aonde a gente marcou, ele vai aplicar a tela aqui assim no meio, e não exatamente no canto do notebook. Para que ele aplique ali certinho no canto do notebook, eu preciso pegar aqui o ponto de âncora da aplicação da tela e colocar aqui no ponto de âncora da tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho e eu vou arrastar até aqui, ó. E daí eu vou ali do outro lado, pego esse pontinho e arrasto aqui assim. E daí eu vou lá embaixo, faço a mesma coisa. Pego esse pontinho e arrasto aqui assim. E o lado de cima parece que ficou meio torto, tem que arrumar lá. Esse pontinho. E eu coloco aqui assim. Ali em cima ficou meio torto. Então eu vou pegar aqui esse pontinho. Eu vou colocar a tela cheia, fica mais fácil de enxergar se está ficando bom ou não. Então eu coloco aqui assim, esse lado parece que ficou bom. Ou mais ou menos, né? Parece que está descendo aqui um pouquinho. Aí, é só ter um pouquinho de capricho, colocar certinho os pontos de controle com as bolinhas, que você colocou de ponto de referência, e daí você puxa até os cantos o contorno de aplicação da imagem. Feito isso, é igual nos outros tipos de traqueamento. Você vem aqui em opções e define se vai ser por luminância, RGB ou saturação. Então, o que você está analisando? No meu caso, a diferença de claro e escuro, então é luminância. Eu posso pedir aqui para que ele
continue traqueando, mesmo que ele perca um pouco de confiança, então ele vai continuar fazendo análise nesse ponto. E daí eu dou um play para que ele faça análise. Dá para ver como ele vai seguindo, ele gruda bem ali com o objeto. Sempre que você tiver os pontos de controle, fica mais fácil, tá? Eu aconselho sempre colar no cenário ou no objeto uns pontinhos para que ele tenha como referência. O que tiver o maior contraste possível vai ser o ideal. Feito isso, você vê se aqui está certo o target é o site, então ele vai aplicar essas informações na camada do site e clica em Apply, para ele aplicar no site. Feito isso, você liga de volta o olhinho do site, eu tinha desligado. Eu vou vir aqui e vou ligar o olhinho para a gente visualizar ali o site. E nossa, ele ficou bem fora do lugar. Ele pulou ali longe da tela. Vocês conseguem ver que no primeiro frame ele ficou certo, né? E depois provavelmente o position dele ficou uma análise errada. Vamos ver aqui frame a frame. O position dele ficou errado. Então eu só vou cancelar aqui o position. Qualquer coisa eu faria de volta o position. Vou ter que fazer de volta. Então vamos fazer mais uma vez a análise. Você remove as informações. Até vou aplicar aqui de volta o site por segurança. Vim aqui no meu search. Escrevo site. Vou jogar ele aqui embaixo. Vou fazer o mesmo com o notebook, só para ficar bem certinho. Vou jogar aqui o notebook. E até deixa eu aproveitar, eu não tinha falado isso, mas a cor dessa cena está bem errada. Vocês conseguem ver que ela está meio amarelada? Para você corrigir de uma maneira prática, você faria o seguinte, você vai vir com o mouse aqui no cantinho e vai ler os valores de RGB. A gente consegue ver que a gente tem 130 por 142 por 114. Quer dizer que eu tenho muito verde e pouco azul no balanço de cor. Se fosse uma imagem homogênea, que é cinza, o canto no computador, eu teria que ter a mesma informação nas 3 áreas tonais. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui o efeito curvas. Então eu vou vir em Effects e Presets, escrever Curves, jogar o Curves na cena, e eu preciso dar uma baixada no verde e uma levantada no azul. Então eu vou vir aqui no verde e dar uma baixada, e vou vir aqui no azul e vou dar uma pequena levantada. E aí eu vou ler as informações ali, ó. 130, 134, 143. Eu subi um pouquinho demais o azul. Posso diminuir aqui um pouquinho o azul. 130, 135, 137. Já está bem homogêneo. Se a gente for ver o antes e depois, ó. Antes, depois. Simples de fazer, né? É só você saber analisar a imagem. A gente poderia ter pego, por exemplo, o papel, que é para ser mais branco, ou a tela. Procura uma área neutra, leia as informações de RGB e através dessas informações vai saber o que você tem que fazer aqui no gráfico. Exatamente o que você tem que fazer de manipulação na área tonal. Bom, feito isso, vamos fazer lá o traqueamento de novo. Eu vou voltar aqui no notebook, vou vir aqui no painel Tracker, digo que eu quero fazer um tracker de motion, especificamente de perspectiva. Ele vai colocar lá os 4 pontos. Cuidado para não fazer isso, sempre coloca o mouse ali dentro do objeto. E daí você coloca a âncora aqui nos cantinhos. Feito isso, você dá um play para ele fazer a análise. Terminando a análise, você aplica para ele aplicar no site. E torce para dessa vez ele não ter dado nenhum bugzinho. Vou subir aqui em cima. Fechar aqui essa camada, ligar o olhinho, desligar o alto-falante. E aí, dessa vez ele me ajudou, ficou ali perfeitinho. Eu vou puxar aqui o site para a camada de baixo. E para fazer a composição, eu preciso que esse reflexo se mantenha.
Uma coisa que vai deixar aqui a composição mais realista é, em vez de eu deixar simplesmente aqui em cima, que a gente consegue ver que o contraste não combina e que não tem nenhum reflexo nem nada assim meio fosco na tela, que teria na vida real, vai ser fundir com a imagem que você já tem, vai deixar bem mais realista. Então eu vou jogar aqui o site para a camada de baixo e eu vou aplicar a camada de cima usando o modo de mistura Screen, que é o clarear. Então eu uso a camada de cima para clarear a camada de baixo, fazendo com que o reflexo fique ali de leve sobre o site. Ó, se eu desligar e eu ligar, liga, a gente consegue ver ali um pouquinho do reflexo aqui da roupa da pessoa, aqui o braço e assim por diante. O que vai deixar mais realista a composição, tendo ali o reflexo sobre a imagem. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer também aqui seria um tratamento de cor geral. Eu vou colocar aqui um novo layer de ajuste sobre todos. Poderia vir aqui em tratamento de cor, aplicar mais um Curves e fazer um tratamentinho de cor geral. Também ajudaria um pouco mais a compor todas as camadas. Eu estou no vermelho, deixa eu sair aqui do vermelho e vir só no RGB. Baixar aqui um pouquinho o excesso, baixar aqui um pouquinho. Assim.